Olá, boa tarde. Boa tarde, amigos das redes sociais. Boa tarde, minhas queridas e meus queridos companheiros, colegas da turma 6772 UFAL. Esse evento comemorativo dos 49 anos, ele mexeu comigo. Eu não sei se é porque eu nasci em 1949. Esse 49 para mim é um número mágico, né? Mas dá a impressão que eu vejo esse evento de um modo diferente, talvez de alguns colegas meus, entendeu? Mesmo sendo óbvio, né, que o encontro com os colegas é talvez o ponto alto desse evento, né? Mas no meu coração, aliás, o meu coração responde de uma forma diferente. Eu me volto para o tempo que eu era aluno de medicina da UFAL. E eu fico procurando, por exemplo, quais foram os momentos de alegria que nós vivemos nos 6 anos de medicina. Quais foram os momentos de tristeza, como a morte do nosso querido Vanderlei, né? Eu que fui, quer dizer, terminando de ser aluno e começando a ser professor, como Fernando Gameleira, Luiz Augusto, Sálvio, Vinícius, Eliel, né? Ana Deise, né? Eu sinto assim um pouco de tristeza de não ter vivido perto dos meus professores. Por exemplo, quantos centros cirúrgicos da Santa Casa eu frequentei de verdade? Não é só para ficar olhando. Se eu tivesse que referenciar um centro cirúrgico nos meus 6 anos de UFAL, de medicina UFAL, a minha referência era o centro cirúrgico do Dr. Dirceu Falcão, né? É a minha referência. Até porque ele era, assim, eu sei que ele era... Tem uma amiga minha do PSF que botou um apelido a mim de Brutinho. Digamos que o doutor Dirceu Falcão fosse Brutinho. E eu sei de algumas histórias que, assim, que criaram um mal-estar com colegas nossos, né? Por isso ou por aquilo. Mas o doutor Brutinho, o doutor Dirceu, um homem das mãos de ouro, né? Ele compensava o Brutinho levando a gente para tomar caldinho ali no Breda, entendeu? Caldinho com cerveja, aquela conversa. Sabe que você está conversando com o mestre? A conversa com o mestre é diferente da conversa com o colega. O doutor Dirceu Falcão levou a gente para jogar bola no campo do Mutange. De novo, a aproximação do aluno com o mestre. Porque eu considero o doutor Dirceu meu professor. Ele pode não estar no... Ele não era da UFAL, porque segundo o Costa, o doutor Ibigato nunca deixou ele entrar, embora eles fossem primos. Mas a aproximação do mestre com o aluno, a
É indispensável. Eu, no CCBI, eu fui professor 10 anos no CCBI. Assim, uma das minhas principais tarefas era ter o aluno perto de mim, independente da aula. Quantas e quantas vezes a doutora Olívia reclamou porque eu chegava às 7, 8 horas da noite, porque eu tinha vindo ali da macarronada, aquela macarronada na esquina da Praça da Faculdade. Mas a gente não estava farreando, não, a gente estava conversando sobre a vida acadêmica, sobre algum problema que era preciso suplantar, sobre algum evento que era preciso realizar. Mas aí eu já estou falando demais de mim, né? O que está em discussão não é o professor Clinton, entendeu? São os meus professores. Com quantos professores da medicina da UFAL eu sentei em algum lugar para bater um papo, entendeu? Saber alguma coisa boa da vida dele, entendeu? Eu não tinha muita coisa boa ainda porque eu era muito novo. Quem fez isso comigo, entendeu? Foi o irmão da minha querida doutora Marta Medeiros da Cunha. Esse sim. Esse eu não posso. Se perguntar, um professor de Gélio. Quantas e quantas vezes eu sentei com Gélio para conversar, para tomar uma cervejinha, para comer um camarão, para falarmos sobre as coisas boas e também as picuinhas do Departamento de Química da UFAL. É assim que eu vejo o ensino universitário. Se vocês me permitirem, né, esse, entre aspas, lero-lero, é sobre isso que eu queria falar. Entendeu? Por exemplo, quem foi o doutor Ascânio para mim? Não sei nada dele. Entendeu? Por exemplo, lá no Rio, lá no Gafreguinle, né? O professor Jacques não fazia isso todo dia, mas de vez em quando ele levava os alunos para casa dele. Não são os alunos da sala de aula, são os alunos com os quais havia maior afinidade. É impossível que um professor crie afinidade com uma turma de 60 alunos, mas ele devia criar pelo menos com meia dúzia. E ele levava o pessoal para lá, Sabe, é a conversa descontextualizada. É a conversa fora do hospital. Né? E outra coisa isso aí agora eu vejo como uma coisa realmente que me deixa triste, né? A gente não teve hospital universitário. Né? A ideia da indigência e da caridade da Santa Casa, né? Ela repercutia na relação médico, professor, cliente e aluno. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Aqueles clientes eram... Eu agora vou botar o dedo na maior ferida que eu guardo até hoje e nunca vai sair do meu coração essa ferida. É a história da doação de sangue, da compra de sangue que se fazia antes do Hemoal e antes da chegada da AIDS. Comprar sangue, minha gente. Os mendigos vendiam sangue para comer, para comprar comida. Não? É por isso que eu digo que esse aniversário de 49 anos da gente me move as minhas entranhas, porque eu não posso esquecer disso. Essa história do sangue não foi do nosso tempo. Essa história do sangue já foi dos anos 80. Eu já era professor das ciências médicas e me convidaram para dar uma força lá
no Emoal, etc., né? Mas são coisas desse tipo, né? Porque não é... Por exemplo, alguns colegas responderam, mas era o que a gente tinha. E daí? Entendeu? Era o que a gente tinha, mas a gente pode desejar o que a gente não teve. Entendeu? A gente, por exemplo, eu particularmente, né, não falei até agora no Dr. Elvio. Entendeu? Como eu gostaria de saber um pouquinho mais do Dr. Elvio. Como eu gostaria de saber mais do Dr. José Maria Constant. Uma pessoa me falou algumas particularidades da opção política, entendeu? Do Dr. José Maria Constant, que eu nunca pude imaginar. Todo mundo sabe, né? E eu reforço isso, que eu era o genro do Dario. Eu não abro mão desse termo. Eu era genro do Dario, casado com a filha dele. Entendeu? Então, que alguma coisa, entendeu, do doutor Dario, naturalmente, sobrevoava os meus passos. Não só, eu não vou dizer na fase de estudante, mas eu logo depois, quer dizer, não foi logo, não foi assim tão próximo, né? Essa história de genro do Dario, quer dizer, eu vejo ela mais para a minha fase de professor, que começou em 81 e terminou em 91, entendeu? Mas isso, essa coisa de direita, de esquerda, de golpe, de ditador, de não sei o quê, não há como não falar nesse assunto. Por que é que falar isso é proibido? Parece sexo. Né? Parece sexo, é proibido falar sobre sexo. Né? É proibido falar sobre nazismo, fascismo, esquerdopata. Por que é proibido? Se a gente está imbuído de discutir e analisar esse fenômeno. Por exemplo, na nossa turma, né? Mesmo sabendo que agora há uma predominância de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, e qual é o problema? Ele tem direito. Quem votou, votou. Se não está dando certo, não foi isso que essa pessoa que votou queria ou pensava. Não é? Muita gente votou no Bolsonaro porque era antipetista. Eu fui filiado ao PT há muito tempo. Aí me enrolei com aquelas encrencas que existiram e que, na verdade, muita coisa foi fabricada, né? Foram fake news, né? Na verdade, a ideia era derrubar os governos do PT, né? E derrubaram, né? Então, aí eu me afastei um pouquinho do PT, mas eu voltei para o PT. Hoje eu digo em qualquer lugar que eu sou PT de carteirinha, entendeu? Não tem no Brasil, hoje, nem em 2022, ninguém com a habilidade pessoal, moral, física, entendeu? Administrativa igual ao Lula, entendeu? Agora, mas isso deve ser motivo de encrenca? De maneira nenhuma. Eu não vou discutir com ninguém da nossa turma e isso ou aquilo, e muito menos pela rede social, que a gente está distante. A gente não pode fazer o chamado olho no olho. E para terminar, né,
É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu não sei da opção política dos nossos mestres. Entendeu? Por exemplo, um hospital famoso pela entrega, né? Pela doação dos médicos aos clientes, pelos professores aos clientes. O Hospital Constança. Quantos médicos do Constança eram esquerdopatas ou eram direitopatas? Eu lamento. Um professor agora, eu sei que era esquerdopata porque alguém me disse, e é verdade, porque a pessoa é uma fonte fidedigna. Entendeu? Eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem proibir esse vídeo, podem proibir. Agora eu estou animadíssimo para a festa do dia 8. Entendeu? Porque ela está me obrigando a sentir falta. Entendeu? Doutor Gastão Oiticica. Doutor Gastão Oiticica era um homem rico, dono de usina. O que é que eu sei dele? Nada. E o doutor Calazans era o quê? Entendeu? Um professor, rapaz, é uma espécie de pai. Não é? É uma espécie de pai. E você não saber nada do seu pai. Eu vou parar por aqui. Me desculpem se a minha mensagem foi truncada, se foi longa. Mas eu sou assim mesmo, eu sou... Eu não sei se o nome disso é prolixidade ou se é verborreia. Mas a verdade é que eu gosto muito de gravar com a câmera frontal. Eu comprei um celular bacana que tem uma câmera frontal espetacular. E eu acho que eu seria capaz de falar horas e horas e horas sobre o que a gente não viveu, né? O que a gente não viveu durante os 6 anos. Eu não estou muito preocupado com o que aconteceu com os colegas depois que a gente se separou como colegas de turma. Eu acredito que se fala muito mais do social ou do sócio profissional de cada um deles isoladamente. Mas aquele conjunto, aquele time, né, não é o time que jogava de camisa verde e branco, não. Entendeu? O time do Eduardo, o time do Adalto, o time do João Eudes, entendeu? O time do Cito, o time do Fernando Gameleira. Não. Era no nosso time. Eu ainda não, eu estou tentando desenhar na minha cabeça o conjunto dos homens. Uma das tristezas maiores é não poder, não poder imaginar o que Deus guardou para o nosso poeta, nosso intelectual Marcondes. Cadê o Marcondes, minha gente? Entendeu? Eu acho que cada um deveria aproveitar até o dia 8, entendeu? Um tempinho para pensar no colega, o tempo que você... Quer dizer, por que será que a Gracinha, né, se afastou tanto do grupo? Entendeu? Ela esteve fora, né? Quando a pessoa vive fora, às vezes ela se solta um pouco, né? O que será que houve com a Gracinha a Gracinha Lira, né? Pino Lira, né? Por que será que ela não quer conversa com... Será que ela, como eu, acha a nossa turma um pouco elitizada? Que podem acreditar, ou eu tenho uma autoestima baixa, ou a nossa turma realmente é elitizada. E uma pessoa com uma autoestima um pouquinho lá para baixo, se aproximar de uma turma que se apresenta, se coloca como elitizada, realmente, como se diz, né, não dá caldo. Vamos ver.
O dia 8 de dezembro está chegando. Abraço grande, beijo no coração.